Olá. Inicialmente, um agradecimento especial a você, neste momento de aprendizado, para exercer de forma excepcional em 2021, 2022, a presidência do Rotary Club, do qual você é membro. Ou para exercer de maneira fantástica a governadoria de assistência em sua região, dentro do distrito 4.760. Mas muito gostaria que soubesse que só estou falando para você, porque o governador eleito, José Moisés Teixeira, que é casado com Sônia Maria, me chamou por meio de um convite especial formulado por seu líder distrital de capacitação, o governador 2014-2015, Júlio César da Silveira. A eles eu deixo o meu abraço e a você eu deixo um sorriso nesse início de capacitação sobre liderança. O tema é vasto e Júlio César me deixou escolher algo para conversar com você. E eu decidi falar sobre conflito. Ao longo de nossa conversa, que na realidade não é bem uma conversa onde nós dois batemos papo, é mais um monólogo onde eu converso e você escuta, vou deixar algumas frases para você. E a primeira delas foi dita por uma pessoa chamada Ralph Larson, que foi presidente CEL de 89 até 2002 da Johnson & Johnson. E ele disse certa vez: à medida que analisamos as projeções de crescimento ao longo do tempo, notamos cada vez mais a necessidade de líderes. A liderança é a maior restrição ao crescimento da Johnson & Johnson. E é a questão mais crítica de negócio que enfrentamos. Observação minha. Pense um pouquinho agora e traduza isso para a nossa organização, Rotary International, e o seu clube, Rotary Club. O que é conflito? Como você define conflito? Algumas definições. Desavença entre pessoas, grupos ou países, situação em que temos que escolher entre duas ou mais opções, disputa em que as partes envolvidas se sentem ameaçadas. A sua definição de conflito abrange algum desses pontos abaixo? Desacordo ou discussão? Algo ocorrido entre pessoas ou grupos? Percepção de algo supostamente errado? Escolha entre várias necessidades, interesses ou questões? A forma como nos referimos a conflito varia dependendo do lugar onde moramos, da profissão que exercemos ou da situação em si. Conflito é um componente da interação humana. Por exemplo, você pode usar a palavra disputa ou desacordo para se referir a um conflito. Pode também chamá-lo de competição
ou entendê-lo como polêmica. Conflito é algo positivo ou negativo? Costumamos achar que conflito é algo negativo, não é? Principalmente se ele causar uma situação desagradável para nós ou provocar tensão e violência, por exemplo, dentro do clube, né? Às vezes a gente apresenta uma questão e todo mundo fica discutindo. De um lado da mesa, um grupo de pessoas, do outro lado da mesa, outro grupo de pessoas. Temos muito isso hoje. Isso é positivo ou negativo? Nós temos que, na realidade, encarar isso e crescer para permitir que a gente possa sempre ouvir os lados, né? Causas dos conflitos, em linhas gerais, podemos agrupar as causas de conflitos nas seguintes categorias: a comunicação ineficaz e interpretações errôneas, falta de clareza em relação às expectativas, injustiça, seja real ou percebida, comportamento manipulador e assédio ou bullying. Existem diferentes tipos de conflito. Ao identificar o tipo de conflito, você entenderá melhor a situação. Os 4 tipos principais são conflito de tarefa, também conhecido como conflito de entendimento, conflito de relacionamento, também conhecido como conflito emocional, conflito de processo, conflito interno. Vamos ver agora os cartões. Esses aqui embaixo, vamos ver um conflito de tarefa. Vamos clicar nele. Diferenças quanto ao entendimento de decisões ou objetivos. Envolve discordância quanto ao conteúdo e aos objetivos do trabalho, ponto de vista, ideais ou opiniões entre pessoas ou grupos. Conflito de relacionamento. Diferenças de personalidade e incompatibilidade nas relações interpessoais. Envolve tensão e hostilidade. Conflito de processo. Divergência sobre como o trabalho deve ser organizado e completado, envolvendo estratégias, normas ou procedimentos. Conflito interno. Confronto de responsabilidades ou impulsos opostos enfrentados por uma pessoa. Lidando com um preconceito. O preconceito influencia nosso pensamento, comunicação, perspectiva e ações, podendo levar a conflitos de forma consciente, explícita, ou inconsciente, implícita. Por exemplo, podemos fazer suposições ou julgamentos sobre pessoas que prejudicam a nossa capacidade de ouvir e refletir, o que pode originar conflitos. O preconceito inconsciente costuma vir de estereótipos sociais sobre certos grupos de pessoas que nós formamos sem perceber o que estamos fazendo. Embora seja normal termos nossas opiniões, é importante reconhecer se elas são calcadas em preconceito, de forma que possamos identificar sua origem e contra-atacar esse tipo de pensamento. E agora eu peço para você, pense no conflito com o qual você se deparou nos últimos dias, nos últimos tempos. Pense um pouco. Pense. Que tipo de conflito foi esse? O conflito foi positivo ou negativo? O que originou o conflito? E agora nós vamos ver um pouco de como gerenciar os conflitos. Coloque-se na posição de presidente do seu Rotary Club. Ou, quem sabe, como governador assistente de 5 ou 6 Rotary Clubs. Gerencie os conflitos que existem nos diversos interesses que cada presidente possui na condução do seu clube, por exemplo.
O que é gerenciamento de conflitos? É uma maneira como a pessoa lida com a situação conflituosa. O gerenciamento de conflitos tem por objetivo reduzir os aspectos negativos ou usar os positivos para beneficiar o relacionamento ou a organização. Vamos ver qual é o seu estilo. Seja de forma consciente ou não, você provavelmente tem um estilo para lidar com o conflito. Kenneth Thomas e Ralph Kellman identificaram 5. A maioria das pessoas apresenta um ou dois dos seguintes estilos. Acomodação. É um estilo de cooperação e não é assertivo. A pessoa negligencia seus interesses ou preocupações para satisfazer o outro. Simplesmente isso. Pense nisso. Afastamento. Não é um estilo assertivo nem cooperativo. A pessoa não vai atrás de seus interesses, nem dos interesses dos outros. Ela simplesmente evita. E não lida com os conflitos. Muda de assunto. Colaboração. É um estilo assertivo e cooperativo. As partes trabalham juntas para encontrar uma solução que satisfaça a todos. Competição é um estilo assertivo, porém não colaborativo. A pessoa vai em busca de seus próprios interesses sem se importar com os dos demais. É comum a pessoa usar sua posição de poder para conseguir o que quer. Acordo. É um estilo moderado em termos de asserção e cooperação. O objetivo é encontrar uma solução mutuamente aceitável que satisfaça parcialmente a todos. Aí você tem aqui, nesse pequeno quadro, na medida em que a assertividade evolui, nós saímos de evitando para conciliar e para competir. Na medida que nós trabalhamos a cooperatividade, nós, na realidade, saímos de evitando e nos deslocamos para acomodando. O que temos que fazer na realidade? É a reunião dos dois de forma equilibrada, saindo do evitando, pegando um pouquinho do acomodando, passando pelo conciliando e pegando um pouquinho do competindo e chegando lá no colaborando. Evitando, conciliando e colaborando. Vejam isso. Com base nas descrições acima, vamos arrastar cada comportamento ao estilo de gerenciamento mais provável. Vamos lá? Vamos repetir isso. Acomodação, estilo de cooperação e não assertivo. Afastamento é um estilo assertivo, nem cooperativo. Isso é, nem assertivo, nem cooperativo. Colaboração, estilo assertivo e cooperativo. Competição, estilo assertivo, porém não colaborativo. Acordo é um estilo moderado, em termos de asserção e cooperação. Você tenta ganhar defendendo o seu posicionamento. O que é? Acomodação, afastamento, colaboração, competição. Qual deles é? Vamos ver. Olha só, você tenta ganhar defendendo seu posicionamento. Será que é isso aqui? Você usa seu poder de tomada de decisão para entrar em ação. É colaboração, é afastamento, acomodação. Você usa
seu poder de tomada de decisão para entrar em ação. Será que é afastamento? Não é afastamento, claro que não. Será que é a colaboração? Não mesmo. Será que é a acomodação? Também é competição. Você não presta atenção a conflitos. Então, você está competindo, não é verdade? Ou você está colaborando? Mas eu acho que você está se acomodando. Não! Então você está se afastando. Isso mesmo. Você costuma deixar os outros falarem antes de você. Muito bem. Qual será? Aqui. Não é colaboração. Você costuma deixar os outros falarem antes de você. É competição. É afastamento. É acomodação. Qual deles é, afinal? Qual deles? É este? É este, exatamente. Eu sou acomodado, quer dizer, eu deixo os outros falarem. Você pergunta aos outros sobre suas preocupações e expressa as suas. Ah, então eu estou me acomodando, né? Ou eu estou me afastando? Será que eu estou me afastando? Ou eu estou, quem sabe, competindo? Ou eu estou colaborando? Muito bem, eu estou colaborando. Você simplesmente adia as coisas. Ou seja, muda de assunto, não é isso? Nós falamos um pouco, né? Será que é isso? Exatamente. Você diz que fará algo mesmo que não queira. Lembra disso? Ou seja, eu satisfaço os outros. Não é isso? Exato. Você tenta encontrar soluções criativas para problemas. Quem sabe eu estou colaborando. Isto mesmo. Fatores de conflitos. No mundo perfeito, trabalharíamos juntos, em espírito de cooperação, para resolver todos os problemas, como este não é um mundo perfeito, certos fatores afetam a forma como lidamos com os conflitos. Vejamos os 4 fatores principais. Relevância do problema, importância do relacionamento, poder relativo dos envolvidos, limite de tempo. Relevância do problema, grau em que prioridades, princípios ou valores estão em risco frente ao conflito. Importância do relacionamento, o quão importante é manter o respeito e um relacionamento de apoio com outras pessoas. Poder relativo dos envolvidos, o quanto de poder possui cada uma das partes envolvidas no conflito. Limite de tempo. Quanto tempo real ou percebido as partes têm para resolver o conflito? Quem tem experiência em gerenciamento e resolução de conflitos consegue identificar os fatores envolvidos na situação e sabe qual o estilo de gerenciamento deverá usar para resolver. Por exemplo, quando você se preocupa profundamente com uma questão, mas tem pouco tempo para tomar uma decisão, em vez de colaborar, você pode ter que usar um estilo competitivo, ou você pode escolher evitar conflito totalmente se tiver prioridades mais importantes ou quiser preservar o relacionamento. Pense nisso, tá? Pense nisso. Isso é importante. Às vezes nós temos que tomar decisão assim, ó. Pá! Para testar o seu conhecimento, arraste cada uma das situações
ao estilo de gerenciamento de conflitos. Vamos brincar um pouquinho novamente com o mesmo jeitão em que a gente estava brincando lá em cima. A situação acabará se resolvendo por si só, se ninguém interferir, não é isso? O que significa isso? Acomodação, colaboração, competição, afastamento ou acomodação, competição, colaboração, afastamento. A situação acabará se resolvendo por si só, se ninguém interferir, ou seja, me afastei do problema, tá? Essa que é a verdade. Os resultados são importantes para a manutenção do relacionamento. Os resultados são importantes para a manutenção do relacionamento. Acomodação. Não é bem isso. Não, eu não quero briga contigo, não. Eu não quero discutir contigo. Afastei-me. Não, não é isso. Metade do clube foi embora, porque eu simplesmente nada fiz. Competição. Também não é isso, porque eu não tomei decisões. Então, eu estou colaborando. Você tem mais poder que os outros. Então, eu estou colaborando, né? Será? Ou eu estou competindo? É, exatamente isso, estou competindo. Você sabe que outras pessoas têm mais poder que você. E aí, o que eu faço? Eu me acomodo. Não é isso? É exatamente isso. Eu me acomodo. Eu fico quieto só porque os outros têm mais poder do que eu. Né? Governador do distrito tem mais poder que eu. Então eu me acomodo, deixo ele tomar decisão, em vez de colaborar numa situação. Percebem? O fato de ele ter poder não significa que eu não deva colaborar num determinado exercício na solução de um problema. Isto é acomodação. Eu me acomodo. E as pessoas dizem assim, aquele cara é um acomodado, ele não faz nada. Nós temos que ser diferentes disso. Pense na forma como você lida com conflitos. Qual estilo você costuma usar? Você pode pensar em situações nas quais você precisaria ou gostaria de usar um estilo diferente? Por que você acha que o estilo de colaboração é tido como o melhor? Você encara isso mesmo? O estilo de colaboração é o melhor? Qual estilo você costuma usar? Como resolver conflitos? Resolvendo um pouquinho as questões que nós temos pela frente. Os termos de gerenciamento de conflitos e resolução de conflitos são frequentemente usados alternada e indistintamente. Embora o gerenciamento de um conflito possa levar ao seu fim, a resolução do conflito envolve os passos a serem seguidos para a sua devida eliminação. A resolução de conflitos busca soluções para o problema, não apenas as maneiras de lidar com eles. Passos para resolver conflitos. Às vezes, o conflito é resolvido facilmente. Por exemplo, se dois colegas de trabalho discordarem sobre como empregar verbas adicionais, eles podem encontrar uma solução sem causar problemas no local de trabalho, nem no seu relacionamento. Quando não for possível resolver o conflito, facilmente siga os seguintes passos. Vamos traduzir isso aqui de outra forma? Às vezes, o conflito é resolvido facilmente. Por exemplo, se dois rotarianos discordarem sobre como empregar um subsídio distrital, eles podem encontrar uma solução sem causar problema no local de seu clube. E sem causar problema no seu relacionamento. Vamos lá. Identifique um conflito e sua origem. Vamos pensar? Vamos refletir? Quanto mais informações você tiver sobre o conflito e a sua origem, mais fácil será resolvê-lo. Todos os envolvidos no conflito devem expressar seu ponto de vista.
Importante isso. Importante. Temos que ter tempo também. Estabeleça um resultado que satisfaça a todos. Todos devem expressar o resultado que desejam e, em conjunto, chegar a um acordo. Um acordo, isso não quer dizer que todos pensem igual. Um acordo sobre qual é a melhor saída. Dessa forma, todos se esforçarão em atingir algum objetivo, mesmo que esse seja simplesmente acabar com o conflito. Encontre maneiras de atingir o resultado escolhido. Ouça, converse, pense criativamente sobre o que você precisa fazer para alcançar o resultado desejando. Pense no maior número possível de opções. Ixi, aqui nós temos muita coisa que nós podemos desenvolver. Muita coisa, muita coisa. É muito interessante aqui o que a gente pode usar em termos de técnica para criar mecanismos de solução. Converse sobre os obstáculos ao resultado. Os obstáculos podem ser a fonte do conflito ou podem impedir a sua solução. Identifique possíveis obstáculos para chegar ao resultado e encontrar formas de superá-los. Chega a um acordo quanto à melhor maneira de alcançar o resultado. Depois de listadas todas as opções possíveis, é hora de escolher a melhor solução em conjunto. Se possível, a solução deve abordar a causa do conflito para que ele não se repita. Determine como a solução será preservada. Chegue a um acordo sobre como cada pessoa contribuirá à preservação da solução, já que todos são responsáveis por ela. Comportamentos e habilidades em resolução de conflitos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Todo conflito sempre acarreta um risco de raiva, mágoa, decepção. E gera fofoca, né? Aquele que sai da reunião e fica falando pelos cantos, né? Na sua interpretação, naquilo que ele quer dizer, naquilo que ele enxerga. Que não representa, na realidade, a verdade. É a verdade dele, é claro, mas não quer dizer que seja a verdade do outro. Todo conflito sempre acarreta um risco de raiva, mágoa ou decepção. Se o conflito for tratado incorretamente, ele pode danificar relacionamentos, interromper o trabalho ou afetar nosso bem-estar. Podemos usar certos comportamentos e habilidades para minimizar esse risco. Que tipos de comportamentos e habilidades você considera benéficos? Manter a calma? Controlar suas emoções? Ouvir? Falar o que está pensando? Ser diplomático? Focar no problema e não na pessoa? Pensar no presente e no futuro e não no passado? Prestar atenção na comunicação não verbal? Gente, olha que coisa fantástica. Que tipos de comportamentos e habilidades você considera benéficos para a resolução de conflitos? Vamos lá. Manter a calma. Tensão e raiva costumam agravar o problema. Pense em estratégias que podem tranquilizar você para respirar profundamente, como respirar profundamente ou afastar-se de situações por um tempo. Controlar suas emoções. Você está cansado ou estressado sobre coisas que não estão relacionadas ao conflito. Está irritado com certas palavras ou tipos de linguagem corporal de outras pessoas? É isso mesmo. Fique alerta sobre como suas emoções podem afetar negativamente as suas respostas. Ouvir. Não presuma que sabe o que está chateando a outra pessoa. Ouça o que ela tem a dizer. Faça perguntas para entender melhor o que está sendo dito. Você poderá discordar ou ouvir com atenção
estará melhor equipado para encontrar uma solução que funcione mutuamente. Ouça. Fale o que está pensando. Ninguém poderá ler o seu pensamento. Seja claro, explícito, não enrole, não dê curva. Mas não precisa ser agressivo. Seja diplomático, comunique o seu ponto de vista de forma cuidadosa. Dizer coisas de forma maldosa ou agressiva não ajudam na busca da solução, em nada. Fique no problema, foque no problema. Estabilize o seu pensamento no problema e não na pessoa. Não julgue a pessoa que está falando sobre um problema. Foque no problema. Não critique a outra pessoa. Não leva a nada isso. É melhor dizer frases que contém eu para expressar sua perspectiva. Por exemplo, em vez de dizer você ainda não me pagou o que deve, diga sinto dizer, mas não estou preocupado por você ainda não ter me pagado. Veja que diferença. No primeiro momento, a pessoa, na realidade, se sente acusada. No segundo momento, a pessoa se sente aliviada. Mas foi dito a mesma coisa. Pense no presente e no futuro, não no passado. Nossa, isso é importante demais. Não dá para mudar o que já aconteceu, mesmo porque hoje nós temos outros valores para analisar processo decisório do passado. Não dá para julgar o passado. Não dá para falar sobre ele. Em vez disso, vamos pensar como tornar o relacionamento mais positivo e como impedir que situações semelhantes se repitam. Preste atenção na comunicação não verbal. Repare bem na linguagem corporal, como gestos, expressões faciais, tom de voz e postura das outras pessoas. Por isso, abrindo-se um parênteses aqui, muito cuidado na comunicação por meio da internet. Muito cuidado. Às vezes, nós escrevemos coisas que, quando nós estamos presencialmente um em frente ao outro, nós conseguimos falar o que a gente quer sem agredir. Isto, sendo escrito, a pessoa do outro lado pode entender do jeito que ela bem achar. Interesses ocultos, como as pessoas agem e o que elas dizem que querem ou precisam, pode diferir substancialmente do que elas estão realmente pensando ou esperando obter. Quando a pessoa não reconhece ou admite os seus reais interesses, a situação torna-se ainda mais difícil. Quando tudo fica às claras, é mais fácil encontrar o caminho para a resolução de conflito. Considere o seguinte problema. 2 chefes de cozinha estão brigando para usar o último limão. Ambos dizem que precisam dele inteiro e não aceitam dividi-lo. O que eles não sabem é que um chefe precisa apenas da casca e o outro precisa apenas do suco. Dá para entender o que está sendo dito aqui? Para descobrir os reais interesses de um conflito, faça perguntas e exponha as suas perspectivas. Como resolver um conflito se não há acordo quanto à sua solução? Uma forma de se preparar para fracassos na obtenção de um acordo é considerar a melhor alternativa a um acordo negociado, conhecida como BATNA, bem como a pior alternativa, conhecida como
Whatnot. Ao saber qual era a pior alternativa, fica mais fácil decidir sobre o que você está disposto a aceitar para evitá-la. Se todos ponderarem sobre ambas as alternativas, a balança do poder pode mudar, dependendo da força de cada alternativa. Ao pensar nos melhores e piores cenários, considere viabilidade, impacto, consequências, além de custos. Pense agora sobre uma vez em que você resolveu um conflito difícil. Quais passos você tomou para resolvê-lo? Lá, ó. Pense nisso. Quais comportamentos e habilidades você usou para resolvê-lo? Você trabalhou como um cenário alternativo, melhor ou pior? A alternativa mais provável acabou acontecendo? Pense nisso. E agora vamos para a última parte do curso. E aqui nós temos recursos. A partir de agora, continue pensando em diferentes estilos de gerenciamento de conflitos e decida qual estilo usar de forma estratégica. Talvez seja necessário adotar um estilo que não seja natural para você. E não tenha medo de procurar um mediador se precisar de ajuda para chegar a uma solução. Chegamos ao final do curso. E agora, a surpresa. Vocês sabem aonde é que esse curso está? Na central de aprendizado do Rotary. E o curso chama-se Entendendo Conflitos. Vou deixar algumas frases para você aqui. Não podemos ser o que queremos ser se continuarmos a ser o que somos. Dito por Max De Pree, que foi Cell da Herman Miller. O que me faz acordar no meio da noite não é o que pode acontecer com a economia ou com os nossos concorrentes em termos do que eles podem vir a fazer. É me preocupar com a capacidade de liderança e talento para implementar novas estratégias globais mais complexas. Isso é o que precisamos, na realidade, pensar e ajustar para o Rotary. Finalmente, quem desejar ser líder deve ser primeiro servidor. Se você desejar liderar, deve servir. Jesus Cristo.